Beleza, bom dia. Ótimo, muito obrigado, pessoal, pela presença aqui de vocês, pelo tempo de vocês nessa segunda-feira. Hoje vamos iniciar aí o nosso segundo curso, né? Para quem já participou do primeiro, ele aconteceu em junho, então talvez para alguns esse seja o segundo curso. Quem não participou do primeiro, fica a dica, teve um curso em junho completinho sobre high school. Todas as aulas foram gravadas, estão lá no nosso YouTube, então quem quiser assistir, corre lá, tem todas as aulas gravadinhas para vocês. E o curso, então, que a gente vai começar hoje, com duração aí de 3 aulas, é um curso focado no mini high school, né? Então, para começar rapidamente, eu sou a Andrea, né? Eu sou representante da 3W aqui no Brasil, fico na cidade de São Paulo, dando suporte aí a todos vocês, a todos os agentes ao redor do Brasil. E além de mim, nós também temos a Natália na equipe. A Natália também faz parte do time Brasil. Ela fica em Los Angeles, que é onde fica o head office da 3W. E nós trabalhamos juntas, eu, então, aqui no Brasil, toda a parte comercial, marketing, eventos, então tudo que vocês precisarem nesse sentido, né, de pré-vendas, de indicação das escolas, uma live, algum evento presencial, quando a gente puder retomar aí, né, os eventos presenciais, eu sou o contato de vocês, e a Natália também fica à disposição para tudo, e a Natália principalmente agora aí também trabalhando bastante no operacional e dando suporte aos nossos alunos em programa, tá? Então, vocês sempre vão ter apoio de uma brasileira, isso é super importante, sempre em português, tanto vocês quanto os alunos e as famílias, tá? Então, essa é a nossa equipe da 3W de apoio e de suporte a vocês. Então, além do nosso programa regular de high school, claro, né, os programas em escolas particulares nos Estados Unidos, nós também temos esse programa super especial que é o Mini High School. Ele é um programa que tem crescido muito, né, a procura aí no decorrer dos anos. Ele é um programa super bacana e ele é o foco desse nosso curso aí dessa semana de 3 aulas, tá? Então, vamos começar. Dúvidas, pode escrever aí no chat, estarei respondendo no decorrer da apresentação, beleza? Vamos lá. Então, a primeira pergunta, né? O que é esse tal de mini high school, né? Então, o mini high school nada mais é do que um programa de high school de curta duração. Então, ele é um programa de férias dentro das nossas high schools, dentro de uma high school americana, né? Então, o aluno brasileiro, ele tem aí a possibilidade de estudar dentro de uma escola realmente americana. Ele tem a possibilidade de entrar na rotina realmente dessa escola por um curto período de tempo. Ele pode estudar aí por 1, 2 ou 3 meses. Então, a ideia é que esse aluno realmente seja integrado à rotina da escola, que ele possa participar de tudo o que a escola tem a oferecer. E nós temos uma série aí de benefícios e selling points em relação a esse programa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês mais detalhadamente por que e quando oferecer o mini high school, né? Eu digo quando porque vocês sabem, alunos têm diferentes perfis, né? E alguns têm o perfil do mini high school e outros a gente pode perceber que de repente um outro programa seria mais interessante para ele. Então, hoje eu vou falar todos os benefícios desse programa para que vocês consigam identificar que aquele aluno que vocês estão conversando tem perfil para o mini high school. Ele não é um programa conhecido, né? Ele é um programa relativamente novo, então dificilmente o aluno vai sentar na mesa de vocês e falar, eu quero fazer um mini high school, né? Cabe a nós, consultores, identificar que esse aluno tem perfil para o programa de mini high school, né? Que de acordo com aquilo que ele está te falando, esse programa pode se encaixar bem. Então, vamos falar um pouquinho aí desses benefícios e também sobre o perfil de aluno que geralmente faz o mini high school, tá? Então, o primeiro ponto é que é um programa de férias, como eu comentei, né? Ele é um programa de curta duração, então ele é um programa de férias com 90% de alunos americanos. Então, esse é um dos principais selling points do mini high school. Existem vários programas de férias incríveis, inclusive, no mercado, mas, como vocês sabem, os alunos estudam em escolas para estrangeiros, escolas para alunos internacionais. Então, o aluno, né, brasileiro, ele acaba não tendo tanto convívio
com nativos, né? Já no mini high school é o contrário. A gente tem uma imersão muito grande na cultura americana, já que em todas as nossas escolas, 90% dos alunos são americanos. Então, essa é uma proposta de programa de férias de real imersão na cultura dos Estados Unidos. O aluno realmente vai fazer as matérias, os esportes, as atividades extracurriculares com americanos. Então, um aluno que quer realmente essa experiência, né, essa imersão na cultura americana, ele tem isso muito forte aqui no programa de Mini High School. A Simone perguntou se vocês vão ter acesso a essa apresentação. Sim, Simone, essa e as outras duas também, tá? Ao final do curso eu vou compartilhar com vocês o link da nossa área do agente. Para quem não tem, sabe, nós temos uma área do agente, vocês terão acesso a ela. E lá vocês têm todo o nosso material, tá? Inclusive essas apresentações. O segundo selling point muito bacana é a personalização da grade curricular. E por que a personalização? Porque nesse caso, o aluno não perde aulas no Brasil, né? O programa acontece em janeiro, então mais à frente eu vou falar um pouquinho das datas e durações, mas o programa acontece em janeiro e por quê? Porque nós aqui no Brasil estamos de férias e o americano não. Então a ideia é que o aluno entre na rotina normal da escola e participe de todas as matérias ali que ele teria disponibilidade. Então, como ele não perde aulas aqui no Brasil, ele não precisa estudar as 5 matérias obrigatórias. Eles estudam geralmente de 5 a 7 matérias, de acordo, primeiramente, com o nível de inglês deles. Então, eles são avaliados também, né, em relação ao nível de inglês. Algumas matérias exigem um inglês mais avançado, então, se o aluno tiver um inglês mais intermediário, ele pode ter menos opções de matérias. E também de acordo com a disponibilidade da escola. Isso porque o aluno está entrando no meio ali do ano letivo, né? O ano letivo americano começa em agosto. Então, o aluno do mini high school, ele entra ali em janeiro, no meio do ano letivo. Então, algumas matérias podem não estar mais disponíveis. Então, a gente tem esses dois fatores, né? A questão do nível de inglês e da disponibilidade de matérias. Mas, de qualquer forma, a personalização é muito maior. Então, eles não precisam estudar as 5 obrigatórias, eles podem focar em matérias eletivas, eles podem estudar, fazer matérias relacionadas a artes, eles não vão fugir aí 100% das acadêmicas, até porque é um programa acadêmico, mas eles podem brincar aí com a grade curricular. Então, diferente de outros programas onde o aluno faz inglês com marketing ou ele faz liderança, empreendedorismo, aqui ele pode fazer várias matérias diferentes e não apenas uma ou duas, tá? O Vinícius perguntou se na prática ali da sala de aula o aluno é considerado apenas ouvinte ou ele precisa ter notas e provas e tudo mais. Ele é um aluno normal, ele não faz aulas como ouvinte, tá? Inclusive, sim, se tiver prova, ele vai fazer, se tiver trabalho, ele tem que entregar, lição de casa, ele vai ter que fazer. Então, ele é um programa acadêmico, como eu falei, né? É claro que é mais light, porque o aluno não precisa se formar lá, mas ele precisa, sim, participar, é o que a escola espera dele. A escola espera um aluno participativo, engajado, que não esteja ali só por férias, né? Apesar de ser um programa de férias, ainda assim é um programa acadêmico, então ele precisa sim se envolver, tá? A Camila perguntou se precisa do teste de inglês. Eu vou falar mais à frente, tá, Camila, sobre os pré-requisitos. A Simone perguntou quantas matérias tem por dia. 6. O aluno faz 5 a 7 matérias. Tá? Então, por dia vai variar aí de acordo com a grade curricular dele. Ele vai montar a grade curricular junto com a escola, então o dia a dia pode variar, mas no programa, de maneira geral, são de 5 a 7, tá? O Gilson perguntou, é possível saber quais matérias ainda estão disponíveis antes de efetuar a matrícula do aluno ou apenas quando chega na escola? Quando chega na escola, tá? A gente consegue dar um norte, a gente consegue passar o catálogo de cursos de cada escola, então o aluno pode sim escolher a escola de acordo com algumas matérias, com alguma carreira que ele gostaria de seguir, mas a escolha de fato das matérias será lá no primeiro dia de aula na escola, tá? Se o aluno tiver alguma exigência, né, alguma coisa que ele gostaria muito, a gente sempre pode consultar, mas via de regra ele escolhe de fato na escola. E o Vinícius perguntou, que tipo de documento é emitido ao final? Como se fosse um pequeno transcript? Vou falar mais à frente também, tá, Vinícius? Na parte aí de operacional, eu vou falar para vocês como que funciona nesse caso.
Então, retomando aqui para os nossos selling points, né? Falamos aí de 90% de americanos, a personalização da grade curricular. E o terceiro selling point é que todas as escolas são preparatórias para a universidade. É claro que a preparação para a universidade, de fato, acontece em programas de longa duração. Mas, nesse programa de curta duração, o aluno também consegue ter um gostinho de como funciona, né? Então, todas essas escolas, elas têm preparação para SAT, elas têm o conselheiro vocacional, elas têm um foco voltado para o ingresso da universidade. Então, para o aluno de vocês que de repente pensa em fazer universidade depois nos Estados Unidos, nas nossas escolas ele consegue aí ver como é que funciona e já ir tendo uma noção melhor, né, de como seria essa preparação para a universidade. Alguns alunos fazem, né, o mini high school e depois voltam para fazer o programa de longa duração, para realmente se preparar para a universidade. Então, também é algo muito bacana que as escolas oferecem. E ele é um programa completo, né? Então, a gente tem aí toda a parte de matérias, como eu comentei, a gente tem a parte de esportes, então sim, os alunos fazem esporte durante o mini high school, eles podem fazer parte das aulas, das práticas, então uma das matérias, inclusive, seria um esporte. O aluno pode fazer parte de todos os clubes, né, das atividades extracurriculares e os passeios ao final de semana. Como funciona essa questão de passeios? Tem um calendário pronto de passeios? Não tem, tá? O aluno entra na rotina do high school. Então, a gente tem que pensar que no high school eles não recebem, né, um calendário de passeios. Mas as escolas, sim, providenciam passeios para os nossos alunos aos finais de semana, tá? Então, é claro que a parte de passeio, de lazer e entretenimento faz parte desse programa e, sim, eles terão acesso a tudo isso com custo extra, tá? Então, eles têm que ter em mente de que segunda a sexta o foco é nas aulas, mas aos finais de semana eles terão tempo, sim, para passear, para conhecer outras cidades, enfim, possibilidades aí de atividades não faltarão para eles, tá? As turmas são sempre reduzidas, então a média de alunos nas nossas escolas é de 10 a 20 alunos, dependendo da escola. E depende bastante da matéria também. Então, algumas matérias têm mais alunos e outras menos. Mas a ideia é que os alunos realmente tenham uma atenção individualizada e personalizada dentro de sala de aula. E como eu comentei, as turmas reduzidas, o aluno acaba fazendo muitas das matérias, dos trabalhos, com americanos. Então, a ideia é que ele realmente tenha esse convívio aí com nativos dentro de sala de aula também, praticando esporte, participando das atividades extracurriculares. Então, o objetivo é esse, tá? Todas as escolas oferecem o ESL, que é o English as a Second Language. Então, para o aluno que não tem um nível tão alto, né, do idioma, não tem problema, ele vai ser encaixado no ESL. O aluno que já tem um inglês avançado, ele pode ser direcionado para um inglês aí com americanos. Então, nós temos uma flexibilidade na aceitação do mini high school. O aluno não precisa ser expert em inglês, tá? Ele não precisa ter notas 10, a gente consegue flexibilizar isso. Então, se o aluno de repente tem uma dificuldade em alguma matéria, já repetiu de ano, tem um inglês um pouco mais fraquinho, não tem problema. Boa parte aí dessas escolas que fazem o mini high school são escolas flexíveis, umas mais, outras menos, então a gente consegue sim aceitar alunos com esse perfil. Lembrando, se o aluno tiver um inglês um pouco mais baixo, a oferta de matéria será menor. Então, apenas... Oi, pessoal, acho que caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá, vamos retomar. Acho que foi um probleminha técnico aqui. Só um minutinho. Opa, legal. Então vamos lá, retomando aqui o que eu estava dizendo, né? Só para ter certeza de que todos ouviram. Se o aluno tiver um inglês um pouquinho mais baixo, ele tem aí uma quantidade menor de matérias, tá? Mas a gente consegue aceitar alunos com esse perfil, sim, não é um problema. A gente tem a possibilidade de extensão, então, Giovana, se eu não me engano, que perguntou, né? Antes de cair, eu já tinha visto aqui a pergunta. Nós temos, sim, a possibilidade de extensão. Estão me escutando? A Sandra falou que não está, o resto está me escutando?
Vamos lá. Então, nós temos sim a possibilidade de extensão, né? E como funciona? O visto, né, é o F1, é o visto de estudante, tá? Por que que é o visto F1? Por conta da carga horária, tá? A carga horária é intensiva, então os alunos precisam embarcar com esse visto, embarcar com o visto F1, então eles têm sim a possibilidade de extensão, o que é ótimo porque nós temos sim perfis de alunos que estendem e que querem fazer um test drive antes, e aí eles depois acabam estendendo e ficando mais. Então, existe a possibilidade de extensão. Eu tinha visto que tinha mais alguma pergunta aqui sobre esportes, se eu não me engano. Eu não vi quem tinha feito, mas se você puder refazer, eu agradeço, porque o chat aqui, como caiu, eu perdi as perguntas. E aí eu já te respondo, tá? Como eu comentei no início, nós temos aí um time de brasileiros que atende a vocês, aos alunos e às famílias. Então, a ideia é que eles realmente tenham esse suporte em português. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós estamos aí sempre em contato com os alunos em programa para ajudar na questão de matérias, de casa de família ou do boarding, de passeios, enfim, qualquer dúvida e necessidade do aluno, o time é de brasileiros, então essa pessoa terá o contato de todo mundo em português. A Gabriela perguntou, o esporte, eles só podem treinar ou também participar dos jogos? Nesse caso, eles só podem participar ali das aulas, né? Treinar, não dá tempo hábil deles participarem dos jogos, até porque os campeonatos são oficiais, então as escolas precisam dos jogadores pelo período completo. Mas se você tiver um aluno, de repente, que gostaria de ver como funcionam os campeonatos, pelo menos ir com o time para ver como funciona, dependendo da escola, a gente pode verificar se seria possível isso, tá? Mas em tese eles só podem treinar e participar da aula, fazer parte do time oficial. Eles só poderiam no programa completo, programa semestral ou anual, que aí não tem restrição nenhuma, mas no programa de curta duração já é mais difícil isso acontecer, né? O Vinícius perguntou, se quiser estender, tem que voltar para o Brasil ou pode ficar direto? Pode ficar direto. Então, o primeiro ponto é que o visto é o mesmo. E o visto aí, ele vai poder ficar lá por 6 meses. Então, se o aluno quiser estender pelo semestre, ele pode. Ele só vai ter que ir, então, aí na agência, fazer o pagamento da diferença para vocês, né? Da diferença do semestre em relação ao que ele já pagou. E ele pode só ficar. Se a intenção do aluno for de repente ver como funciona para talvez estender, a minha recomendação é que a gente já deixe o application 100% preenchido, para que o aluno não precise, na hora aí de fazer extensão, ter que preencher alguma coisa de lá, tá? O application é um pouquinho diferente, então algumas coisas não são necessárias no programa de mini high school, mas se tiver qualquer possibilidade de extensão, e geralmente vocês sabem quando tem essa possibilidade, porque pode ser um aluno que ainda esteja inseguro aí, né, de fazer o high school completo, a minha recomendação é deixar o application 100% preenchido. Caso ele não esteja 100% preenchido, a gente vai precisar de alguns outros formulários, e aí o aluno vai precisar aí ter a responsabilidade de preencher e enviar para a gente, tá? Então, basicamente é isso, super tranquila a extensão. Temos alunos que estendem, então é bem tranquilo e é bacana, é mais uma opção aí para vocês, tá? A Gabriela perguntou, quando a escola jogar contra outra, por exemplo, ele pode participar dos jogos? Oi, gente, mil desculpas, caiu de novo. Já vou retomar aqui. Probleminhas técnicos. Vamos lá. Estão vendo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o chat. Desculpa, viu, gente? Não sei o que está acontecendo por aqui. Tava tudo bem, mas faz parte. Vamos lá, então. Retomando, então, a gente estava falando aí do time de brasileiros e a vivência do high school. Então, para o aluno que quer ter essa vivência do high school. Oi, gente. Já acionei minha TI aqui para me ajudar. Vamos ver se agora vai.
Peço desculpas de novo. Vamos ver se agora já melhorou aqui. Reiniciamos tudo. Está bom o áudio, Camila? Beleza. Vamos lá, retomando, vamos torcer, agora vai dar certo. Então, o aluno tem essa vivência do high school. Então, para o aluno que não quer perder aulas no Brasil, é uma ótima alternativa, porque ele não deixa de ter a experiência do high school, né? Ele tem toda essa experiência realmente de fazer as aulas com americanos, participar aí dos esportes, dos clubes, sem perder aulas no Brasil. Então, qual que é o perfil de aluno que faz o mini high school? Né? Essa é uma pergunta muito chave, porque no bate-papo com o aluno de vocês, vocês vão perceber que alguns, como eu comentei, querem geralmente, de repente, um inglês com atividades, então querem ter a tarde livre, outros querem se engajar mais, eles querem participar mais, então é muito importante a gente identificar o perfil do aluno. Então, geralmente, o aluno que faz o mini high school é um aluno com um foco mais acadêmico, né? Pode ser um aluno que já vem com um interesse específico de jogar algum esporte específico, de cursar alguma matéria, de fazer universidade depois. O inglês pode ser um pouco mais avançado, então, geralmente, quando um aluno tem um inglês mais avançado, ele não quer estudar somente inglês, ele quer um algo a mais. Então, o Mini High School proporciona isso, ele proporciona um programa de férias com algo a mais, né? A Natália sempre diz que é um Teen nível 2, até por isso ele está, então ele é relacionado aí com programas mais acadêmicos, geralmente dentro do portfólio de vocês, né? Então ele é um Teen nível 2. Muitas vezes o aluno já fez um programa de férias aí de inglês com atividades e quer fazer um novo, então aqui fica uma excelente alternativa para ele. Também funciona como um test drive, então, como a gente comentou, né? Ele é um programa que dá para estender. Então, para um aluno que muitas vezes vocês atendem, poxa, eu queria fazer o high school, mas eu ainda não sei se eu dou conta de ficar tanto tempo fora, tanto tempo longe da minha família, ou os pais se sentem inseguros, ele funciona muito bem como um test drive. Então, como eu falei, já tivemos extensões, então o aluno ainda não sabia se queria ficar um semestre, não tem problema, ele se matriculou por um mês, ele viu que gostou e aí ele estendeu. Então, até tira um peso das costas, às vezes, do aluno, né? Vai para ficar um mês, a passagem está emitida para voltar. Se você quiser, você muda, estende, caso contrário, você volta e não tem problema. Então, geralmente, é esse o perfil de aluno. Como eu comentei, o aluno que quer inglês com atividades, aquele aluno que já vem perguntando muito de passeios e tudo mais, talvez não seja tanto o perfil dele. Ele pode se encaixar muito bem, mas esse é um programa mais acadêmico mesmo, onde as atividades vão acontecer aos finais de semana. A Belíria perguntou, se o aluno faz um mês de mini high school, ele pode fazer o J1 posteriormente? Não sei dizer, Belíria, para falar a verdade, como eu não trabalho com o programa J1, esse é um detalhe que eu realmente não sei te informar, tá? Mas no nosso programa ele ficaria com o visto F1. Então, vamos lá, qual que é a rotina do aluno, né? Eles sempre perguntam como é que vai ser o meu dia a dia. Como eu falei, o dia a dia vai ser o mesmo do programa de high school. Então, geralmente eles têm aulas aí das 8 às 3 da tarde. Esse é um geral, pode variar um pouquinho aí de acordo com cada escola, né? Das 3 às 5 eles ainda costumam ficar um pouco mais na escola, participando de alguma atividade extracurricular, fazendo alguma tarefa, tirando alguma dúvida com o professor. Então, isso é importante, inclusive esse day by day aí está no nosso flyer do Mini High School, esse schedule, aliás, está no nosso flyer do Mini High School, para que eles tenham em mente que realmente é um programa ele é um programa acadêmico, né? Então, o aluno ele precisa se comprometer realmente de segunda a sexta, tá? E nos Estados Unidos eles têm bastante lição de casa, então já adianto para vocês que é natural do americano essa cultura realmente de ter lição de casa todos os dias e o nosso aluno do Mini High School ele se encaixa nisso, tá? Acho que o Vinícius está respondendo aí sua dúvida, né, Belíria? Dá uma olhadinha no chat que o Vinícius está te auxiliando em relação ao J1. Quando que esse aluno faz, então, o programa de Mini High School? Ele sempre acontece em janeiro, como eu já adiantei para vocês. Por que janeiro? Porque nós estamos de férias e o americano não. Então, o nosso aluno tem a possibilidade de entrar na rotina normal da escola. E para o ano que vem, nós temos duas opções aí de datas de embarque. Aliás, datas de início do programa, que são segundas-feiras.
4 e 11 de janeiro. A minha recomendação para vocês é sempre checar a disponibilidade antes, tá? Então, é sempre sob consulta. Para o ano que vem, as vagas estão mais limitadas, então, por conta da pandemia, tudo teve que ser reajustado. Então, a minha recomendação é, tem um aluno interessado? Me manda uma mensagem. Andréia, tal escola tem disponibilidade na data X? Eu vou checar e vou falar para vocês, tá? Vamos fazer dessa maneira para a gente não ter dor de cabeça. Então, por enquanto, estamos com 4 opções de escolas com vagas, mas sempre consultem, manda uma mensagem que a gente responde rapidinho. Eu e a Natália estamos sempre aí no WhatsApp, por e-mail, a gente costuma responder bem rápido para vocês, tá? Outra data de início. Ah, meu aluno quer ir em março, meu aluno quer ir em agosto, meu aluno quer ir em outubro. Também pode nos consultar, tá? Dependendo da escola, a escola pode aprovar, sempre sob consulta. A Gabriela perguntou, esse programa é só boarding ou homestay? Tem as duas opções, tá? Amanhã nós vamos falar sobre as opções em homestay e quarta-feira sobre a opção em boarding. A Giovana perguntou, pode falar quais são? Quais são as escolas? Se for isso, só me responde. Vinícius, o Vinícius perguntou, o aluno pode fazer a experiência de mini high school logo depois de se formar aqui? Sim, tá? Então, quais são as durações? 1, 2 ou 3 meses? 1 mês ele faz durante o mês de janeiro, 2 meses, janeiro e fevereiro. Nesse caso, o aluno precisa conversar com a escola aqui do Brasil para ver se ele vai perder algumas aulas. A escola daqui do Brasil autorizando ele perder, sei lá, uma semana de aula, não tem problema. Esse ano nós tivemos alunos fazendo 2 meses. Algumas escolas, as aulas voltam só depois do carnaval, então varia um pouquinho de acordo com a data de início das aulas aqui no Brasil, de acordo com o estado. Então, nós temos essa opção aí também. E 3 meses, geralmente quem faz é um aluno já formado, né? Porque faz janeiro, fevereiro e março. Então, respondendo a pergunta do Vinícius, pode sim. Se o aluno se formar em dezembro e já começar o programa em janeiro, não tem problema nenhum. A idade desse programa é 14 a 18 anos. Então, em tese, eu gosto sempre de falar também do ano que o aluno está estudando aqui no Brasil. Então, do 9º ano ao 3º colegial, o aluno pode fazer esse programa, tá? Então, o aluno que está no 9º ano aqui no Brasil, ele já é considerado um aluno de high school, porque o high school nos Estados Unidos começa no 9º ano, então ele já pode fazer esse programa também, tá? Geralmente eles têm aí entre 13 e 14 anos. E 4 opções de escolas que têm o programa de mini high school, que são Bradshaw, Fresno, Star Prep e Marquette. Essas são as 4 escolas que têm vagas para o ano que vem. O Vinícius perguntou se pode completar 19 anos durante o programa. Sim, aí eu recomendo mais a escola Bradshaw, que é uma escola um pouco mais flexível, mas aí a gente vai lidando caso a caso. Nesses casos, pessoal, de qualquer coisa diferente aí, né, fora da curva, nunca falem não, tá? Sempre nos consultem, eu e a Natália, a gente sempre verifica com a escola, a gente sempre pode verificar uma alternativa para esse aluno, tá? A gente não tem não aqui no nosso vocabulário, a gente nunca fala não direto, a gente sempre checa, às vezes a gente consegue, então não custa nada a gente verificar, não é mesmo? E a Bradshaw, coraçãozinho para Bradshaw, Vinícius, é ótima essa escola. A Giovana perguntou, a Hilton Head não tem mais, seria isso? Sim. A Hilton Head não tem mais vagas para janeiro, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas 4 escolas a partir de agora. Nós temos, então, o flyer do Mini High School, tá? Esse flyer, ele vai estar disponível para vocês tanto na área do agente, mas também nós temos o material físico dele. Nós temos esse flyer que fala todos esses detalhes do Mini High School e, inclusive, tem aí um panorama geral de cada escola. Quem quiser material físico, é só me chamar no WhatsApp, eu mando ou por correio ou quem for daqui de São Paulo, eu entrego, vou até a loja, mando entregar, enfim. A gente dá um jeito de chegar até vocês, tá bom? Então, esse flyer é um super suporte para vocês aí no atendimento, né, do Mini High School. O que está incluso no Mini High School? Eu gosto de bater nessa tecla, pessoal, porque no nosso programa praticamente tudo está incluso. Diferente de outros programas de férias, o nosso programa é bem completo. Então, já está incluso a escola, todos os livros, qualquer tipo de taxa da escola, então taxa de matrícula, taxa de acomodação, taxa de registro, todas aquelas taxas pegadinha, né, que a gente fala, não temos taxa pegadinha, tá tudo incluso nesse programa.
qualquer tipo de excursão e atividade acadêmica proposta pela escola. Então, a escola está promovendo uma ida ao museu de todos os alunos, isso já está incluso no valor do programa. A acomodação está inclusa com pensão completa, café, almoço e jantar. O café e o jantar na acomodação, o almoço é fornecido pela escola, então não é o almoço que o aluno leva de casa, tá? É um almoço fornecido pela própria escola. O transporte diário para a escola e de volta, mesmo em casa de família. Amanhã vamos falar mais detalhes sobre casa de família, mas está incluso, o aluno não precisa pegar ônibus, transporte público, nada disso. O transfer de chegada e de saída, o seguro-saúde e o ESL, o English as a Second Language. Caso o aluno precise, ele não precisa pagar nada à parte. Então, já está incluso no valor do programa, tá? O Gilson falou que precisa do material. Legal, me chama no privado que a gente combina certinho o endereço, tá? Eu mando por correio. A Adriana perguntou, a idade mínima de 14 anos é só para o mini high school ou para os programas de high school? O programa de high school, ele acontece a partir do 9º ano. Então, o aluno estando no 9º ano, ele já pode participar. Temos algumas escolas que oferecem também, podem encaixar um aluno aí de 7º e 8º ano. Tá? Então, a partir do 7º ano, para o programa regular de high school, dependendo da escola, a gente pode conseguir alguma coisa para esse aluno, tá? Mas o high school, oficialmente, é 9º ano. Então, geralmente, eles têm aí eles têm 13, 14 anos. Tá? O Vinícius falou que já mandou aluno de 7º ano. Então, assim, a gente consegue, dependendo da escola. O que não está incluso no programa? A passagem aérea, obviamente, o visto, os gastos pessoais, né? Então, qualquer tipo de passeio no final de semana, uma compra, um gasto pessoal mesmo, preciso comprar sabonete, shampoo, pasta de dente, tudo isso é por conta do aluno. E o uniforme da escola, tá? Algumas escolas têm uniforme e outras têm dress code. Então, a gente vai falando para vocês caso a caso, mas isso os alunos precisam providenciar também. Então, a minha dica para vocês é sempre coloquem na ponta do lápis com o aluno, porque alguns programas não têm almoço, não tem o transporte diário para a escola, não tem seguro-saúde. Então, quando a gente coloca na ponta do lápis, principalmente comparando com outros programas acadêmicos, fica muito parecido, tá? Então, ele é um programa muito completo, como eu comentei. Sim, Adriana, a gente consegue aceitar alunos mais novinhos. O J1 é um pouquinho mais restrito, então a gente sim consegue aceitar alunos mais novos, não tem problema. Vamos falar de operacional agora, a parte mais chatinha, né? O application, sim, o programa de mini high school tem application, tá? Também. Ele não é igual do programa regular, mas existe um application, por quê? O aluno está se matriculando numa high school, então para a escola ele pode se matricular por um mês, por um ano, por um semestre. Existem regras, existem leis e as escolas precisam seguir essas regras em relação à documentação, né? A imigração visita as escolas frequentemente para checar se todos os alunos estão com a documentação certa, se todos os alunos estão com o visto certo. Então, é importante a gente seguir isso também nesse programa. A gente sempre avisa o aluno antes da matrícula para que ele já se prepare para essa parte do application, né? A gente sempre fala, o high school começa no application. Né? O aluno precisa ser responsável, precisa ele preencher o application. Então, é aqui que começa o programa de high school. Isso vale para o mini também. Tá? Então, o aluno passa sempre por um processo de aceitação. Como eu comentei, as escolas do mini são escolas mais flexíveis, então essa parte é obrigatória, é uma formalidade, mas são escolas mais tranquilas nesse sentido de pré-requisitos. Então, nós precisamos da cópia do passaporte para o aluno fazer uma entrevista em inglês por Skype, tá? Se o aluno não tiver passaporte, pode ser uma cópia do RG. E essa entrevista por inglês, eles ficam geralmente apavorados quando a gente fala da entrevista, mas é muito tranquila. É um bate-papo aí de 10, 15 minutos com a pessoa da escola ou com uma pessoa específica da 3W, para que a escola apenas conheça esse aluno, saiba por que ele quer fazer esse programa, quais são os objetivos dele. Então, como a gente comentou, é um programa acadêmico e a escola espera que o aluno se engaje e participe do programa, mesmo sendo por um mês, né? Nós temos um pré-application que tem 7 páginas. Ele é muito simples, tá? O aluno preenche rapidamente se ele tiver interesse em preencher. Então, as 2 primeiras páginas são dados pessoais do aluno, inclusive alguns dados médicos. Não precisamos ainda de assinatura de médico nessa etapa, mas é só para saber se o aluno tem alguma condição que a gente precisa ter aí uma atenção.
A terceira página é uma carta de intenção do aluno, uma carta em inglês. E nós também temos um questionário de recomendação do professor de inglês e do professor de matemática aqui do Brasil, tá? Ele só vai preencher realmente se o aluno é participativo, como que é o nível ali do idioma e assinar, tá? Então, esse aí é o pré-application, que é bem simples. Nós, respondendo uma pergunta anterior, nós precisamos sim do IELTS ou qualquer outro teste de inglês equivalente. Então, às vezes, o aluno já tem um Cambridge, já tem um TOEFL, ou estuda em escola americana. Então, sim, nós precisamos saber o nível de inglês antes do aluno. Como eu comentei, é uma formalidade. Nós não temos uma nota mínima no IELTS, a gente não tem uma nota mínima nem sequer para o programa regular. Então, o que vale aqui é o pacote completo do aluno, tá? Mas a gente precisa ter uma ideia do nível de inglês dele, sim, antes. E nós precisamos dar uma olhada nas notas também. Então, também precisamos do histórico escolar dos últimos 3 anos com uma tradução simples. Então, com tudo isso, a gente recebe a carta de aceite aí do aluno. Até esqueci de passar aqui, eu estava até falando exatamente o que está incluso no pré-application. Então, para o programa regular, o aluno pode aplicar para até 3 escolas. Se no programa de mini high school o aluno também quiser fazer para mais de uma, não tem problema, porque essa documentação inicial é a mesma para todas as escolas. Então, às vezes o aluno está em dúvida, né? Eu gostei da Bradshaw, mas eu também gostei da Marquette, o que eu faço? A gente recomenda dar início ao processo, né? A gente manda a documentação para as duas. Com as cartas de aceite em mãos, daí sim você faz a sua decisão final, né? Aí os dados e informações pessoais, os dados médicos, a carta de intenção em inglês e os questionários de recomendação. Somente depois disso, então, a gente vai receber a carta de aceite do aluno. Nós vamos para o segundo passo, que é o preenchimento do application, tá? E aí, como funciona essa questão do application no programa de mini high school? Ele é um pouco reduzido, então não é toda a documentação que nós precisamos, mas a parte de vacinas, de testes de tuberculose, toda a parte médica é obrigatória, tá? É lei nos Estados Unidos. Nenhum aluno se matricula em nenhuma escola se não tiver todas as vacinas em dia, americano ou não. Isso vale, então, para o programa de mini high school. Tá? A emissão do I-20 acontece nessa segunda etapa, nesse preenchimento do application. Então, o aluno preenche um formulário que se chama Service Form, e aí a gente faz a emissão do I-20 e manda para vocês. Né? No momento, o I-20 eletrônico está sendo aceito, vamos ver até quando, né? Se isso vai ser permanente. E aí o aluno tira o visto F1, que é o visto de estudante. Tá? A Raquel perguntou se quiser pode colocar só uma ou é arriscado colocar só uma. Não, Raquel, não tem problema, pode colocar só uma, não é arriscado, né? Como eu comentei, as escolas para o mini high school especificamente são mais flexíveis, então a gente trabalha com escolas que têm o ESL, que aceitam alunos que de repente têm uma dificuldade acadêmica. Para o programa regular, dependendo da escola, a gente orienta a colocar mais de uma. É claro, se o aluno quiser colocar 2, pode ser mais interessante, porque às vezes a gente está com essa questão de vagas, então ele pode aplicar para 2 e a gente tem as 2 cartas de aceite em mãos, tá? Muito bem, esse é o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aí no chat. Eu peço desculpas de novo aí pela nossa interrupção da internet. Infelizmente, fugiu aí do meu controle essa parte técnica, mas espero que tenha sido boa aula de qualquer maneira, espero que vocês tenham conseguido absorver todas as informações. A aula de amanhã, então, será sobre as escolas em casa de família, a Bradshaw, a Fresno e a Star Prep. E aí eu vou dar mais detalhes sobre o programa em homestay, tirar todas as dúvidas em como funciona, o que está incluso, como funcionam os quartos e aí a rotina do aluno em uma casa de família, tá? Aí ficam os meus contatos, então quem quiser já me chamar aí no WhatsApp para falar de algo específico, indicação de alguma escola, material físico, tem meu WhatsApp aí, eu fico o tempo inteiro nele, o meu e-mail, o meu Skype, e aí também estão as nossas redes sociais para quem quiser dar uma olhadinha, nosso Instagram, nosso 3W Maps, né, que é o nosso Google Maps personalizado da 3W. Então, fica tudo aí para vocês. Nos vemos amanhã às 11 e ótima semana para todos.